No vídeo de hoje eu trouxe várias dicas e truques para você não errar mais na sua choux cream. Patachoux é difícil de falar, tem seus truques na hora de fazer, mas se trata dessa massa que a gente usa para fazer Carolina, eclair ou bomba, como a gente chama no Brasil. Vamos começar pelos recheios, porque eles precisam de pelo menos umas 3 horinhas na geladeira. Meu primeiro recheio vai ser um creme de confeiteiro de chocolate, mas você pode usar doce de leite que vai dar certo igual, ou um chantilly, enfim. Vou ensinar a base e vocês podem adaptar da maneira que preferir. Então em uma tigela a gente vai colocar 25 gramas de amido de milho e metade do açúcar, ou seja, 30 gramas de açúcar refinado. 2 gemas, pode colocar também um fiozinho de leite e mistura bem para isso formar uma pastinha. Reserva. Em uma panela, a gente vai ferver o restante do leite, que é 320 gramas no total, com 35 gramas do açúcar. No total dessa receita, vamos ter 65 gramas de açúcar refinado e a gente vai deixar ferver. Ferveu, desliga o fogo e a gente vai colocar ele aos pouquinhos e mexendo muito bem nessa pastinha para a gente fazer algo que a gente chama de temperar as gemas, para evitar que ela cozinhe. Despeja tudo misturando bem e volta para a panela em fogo baixo, mexendo com o fouet sempre e muito bem até ele engrossar. Engrossou, desliga o fogo, entra com o chocolate picado, mistura bem e a gente finaliza com a manteiga fria para dar brilho, sedosidade e ajudar na textura. Transfere para uma tigela com plástico filme em contato e leva para a geladeira por cerca de 3 horas. Claro que você também pode usar um creme de confeiteiro tradicional ou misturado com chantilly ou com manteiga, ou se você quiser rechear só com chantilly ou só com doce de leite, ou até uma ganache um pouquinho mais fluida, também funciona. E como eu quero complicar minha vida, eu vou fazer 2 recheios. Isso porque esse segundo vai trazer mais complexidade de sabor, contraste, acho que vai ser o toque de chefe. Gel de laranja com cinar. A gente começa hidratando as folhas de gelatina. Então pega 2 folhas, coloca numa tigela com água gelada e bastante gelo e deixa hidratar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma panela em fogo baixo, a gente vai entrar com 90 gramas de suco de laranja, 30 gramas de cinar, 30 gramas de açúcar e cozinha de novo em fogo baixo, só para que esse açúcar dissolva. Dissolveu, desliga o fogo, escorre muito bem essa gelatina que a gente deixou hidratando pelos 5 minutos, espreme bem, mistura, mexe bem. E assim que dissolver tudo, você leva para um recipiente com plástico filme em contato e leva para a geladeira por cerca de 3 horas. E agora a gente vai para o craquelin, uma massinha manteigada que quebra por cima da choux enquanto ela está assando e traz textura, sabor, crocância, sem falar que fica lindo e ajuda a choux a crescer mais regularmente no forno. Se não quiser fazer o craquelin, tá tudo bem. As carolinas que a gente compra na padaria não tem craquelin. Elas são assadas normalmente e depois são banhadas no chocolate. Funciona, mas elas tendem a crescer mais irregularmente. O craquelin é muito fácil. A gente vai começar com 50 gramas de manteiga em ponto pomada, ou seja, em temperatura ambiente, e 60 gramas de açúcar. Estou usando mascavo, mas pode usar o que você quiser. Mistura bem para formar uma pastinha. E aí a gente vai entrar com 50 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de cacau. Estou usando 100%. Se você não quiser fazer de chocolate, tudo bem, mas ao invés de usar 50 e 10, você usa 60 gramas de farinha. Mistura bem até formar uma massinha, pode modelar com a mão e esticar sobre 2 folhas de papel manteiga ou 2 tapetes de silicone e leva para o freezer por pelo menos 30 minutos. Finalmente, vamos para a massa. A gente vai começar com 60 gramas de água e 60 gramas de leite na panela, com 50 gramas de manteiga, 2 gramas de sal e 5 gramas de açúcar. Deixa isso ferver e desliga o fogo. Entra com 75 gramas de farinha já peneirada, mistura bem e aí sim volta para o fogo na temperatura baixa e vai misturando muito bem até você notar que formou uma película no fundo da panela. Dica importante, se você usar uma panela antiaderente, talvez você não vai ver essa formação de película. Então, se quiser ir pelo tempo, é cerca de 2 minutinhos mexendo. Agora essa massa vai para a batedeira com a raquete, deixa bater bem para evaporar aí todo esse vapor e resfriar a massa. Com a massa já resfriada, a gente vai entrar com cerca de 2 ou 3 ovos, vai depender. Então quebra 2 ovos num potinho, bate bem e vai adicionando ele aos poucos. A massa tem que ficar num ponto de fita, ou formar um V invertido quando a gente derrama ela da espátula. Se a massa ficar muito líquida, ou seja, se você colocar muito ovo, ela vai crescer demais, descontrolada e pode não dar certo no final. Agora, sobre um tapete de silicone, a gente vai modelar a choux dentro de um saco de confeiteiro. Quanto mais regular for as suas bolinhas,
mais estável ela vai crescer e vai ficar melhor o resultado no final. Por cima a gente vai colocar os disquinhos de craquelã, que eu cortei com um aro, e levar para assar. Agora vamos para a grande questão para mim, que foi assar. Sim, eu errei a primeira vez que eu fiz, então vou estar aqui todas as dicas para você não errar. Coloquei numa temperatura muito alta no começo, o que deu errado. Então, o que a gente vai fazer dessa vez é: a massa entra no forno a 180 graus por cerca de 20, 25 minutos, a depender do seu forno. Percebeu que ela cresceu, tá estável, já tá dourando? Aí a gente abaixa para 160 graus e vai cozinhar por mais cerca de 10, 15 minutinhos. Truque de mestre é: quando tiver faltando 5 minutinhos, você entreabre o forno, bem de levinho, coloca uma espátula ali, ou uma colher de pau, e deixa esses 5 últimos minutos entreaberto, para o vapor sair e ela ficar bem sequinha, crocante. Passado todo esse tempo, pode abrir o forno, colocar numa grade e deixar ela resfriando. Se você deixar algo em contato embaixo, pode ser que ela murche. Vamos para a montagem. O que eu sugiro fazer? Recheie as que você for comer ou que você for servir na hora. As demais você guarda e antes de servir, coloca ela um pouquinho no forno e ela volta a ficar crocante e dá para rechear normalmente. Nossos recheios que estavam na geladeira, você tira, bate eles para dar uma irada, uma cremosidade extra e fica perfeito para a gente rechear. Coloca eles no saco de confeiteiro e reserva ali do ladinho. Com outro bico a gente faz um furinho no fundo e vai recheando com os nossos recheios. Se você for usar só um, completa ela inteira só com ele. Se você for usar dois, para um pouquinho antes e completa o final com o segundo recheio bem no meio. E tá pronta a sua choucroute, crocante por fora e super deliciosa e cremosuda por dentro. Melhor hora que é comer. Cara, dá pra ver o segundo recheio aqui no meio. O cheiro tá absurdo, dá pra ver que tá crocante. Vamos ver se agora a gente consegue pegar a crocância no microfone, ó. Vamos lá, o veredito. A massa tá super sequinha, crocante por fora, oca por dentro, que é o que a gente quer pra caber recheio. O creme de confeiteiro tá um pouco mais líquido do que deveria, mas para uma choucroute eu acho que isso é interessante. Se quiser um pouquinho mais firme, 3 gemas vai ajudar. E aí que o segundo recheio, gente, eu acho que faz diferença, porque ele trouxe uma acidez, uma complexidade, um amarguinho, uma coisa mais herbal também do Cynar, que eu achei que elevou isso aqui, tipo, deixou tudo muito mais interessante. Se você gosta de vídeo de confeitaria, comenta aí que eu vou fazer mais, porque eu particularmente gosto muito, mas quem manda aqui são vocês, né? Um beijo e até a próxima.